24 de março de 2017, mais uma sexta-feira. Quando o meio-dia chega, a mesa vazia na casa da Maria Evangelina Serra Galo, a dona Vanju, se completa. É dia e hora de encontro. Sexta-feira é aqui a reunião aqui em casa, familiar. No cardápio, comida italiana, como sempre gostou o patriarca Gabriel Galo. O primeiro prato é macarrão, sempre. Sexta-feira, cada um, porque tem muitas maneiras. Tá. Então, o primeiro prato é massa. E o papai, ele comia massa todo dia. E não era gordo. Todo dia. Não era gordo. Mas ele comia no Brasil como se eu estivesse na Itália, berinjela. Aí cantava ópera. Verdura cozida. Cantava ópera. Aí é aquela confusão. Hoje até veio pouca gente, porque geralmente são 15, 16, que agora vem também os agregados, né? Reunir semanalmente para fazer uma refeição juntos é um costume também de outros descendentes na família Galo. Todo domingo tinha almoço para servir a macarronada, lasanha, e tarará, primeiro, segundo, terceiro prato. E eu continuo fazendo isso, todo mundo faz. Uma vez por semana, todo mundo se reúne em casa para almoçar, para todo mundo contar as histórias. A imigração da família Galo para o Brasil não se deu como a da maioria dos italianos. Quando Júlio Galo chegou no país, já era médico e tinha um objetivo bem específico. Ele se formou em medicina e veio para cá. O meu avô, ele se formou em Nápoles em 1900. Porque o pai dele era um literato. Assim, só pensava em ler, escrever. E ele tinha formado 4 filhos. 2 em medicina e 2 em advocacia e um padre. E tinha 4 filhos que ele precisou dar o dote. Então ele ficou meio sem dinheiro. Apesar que ele era proprietário rural, era de família teoricamente abastada do sul da Itália, mas ele se apertou porque ele tinha 5 filhos para estudarem, né? E os estudos eram muito caros lá. Aí ele escolheu o doutor Júlio para vir para o Brasil para ganhar dinheiro e pagar a dívida dele lá. E meu avô, como filho mais velho, teve que assumir esse compromisso de resgatar essa dívida da família. Então ele se formou e veio para o Brasil, que era o novo mundo, né? Onde as possibilidades de ganhar dinheiro, de resgatar, talvez ele nem pensasse em continuar aqui. O objetivo principal seria pagar essa dívida do pai. Aí ele foi para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro e pegou a febre amarela. Então ele foi para Viçosa, em Minas, se tratar. Lá ele conheceu algumas pessoas, inclusive a minha mãe já relatou, o Arthur Bernardes. E ele ficou amigo íntimo desse doutor Arthur Bernardes, que depois de uns anos foi presidente da República. Que indicou para ele, você precisa ir para Ribeirão Preto, lá é a cidade rica, tal. Aí ele veio para Ribeirão Preto, ele se curou e veio para Ribeirão Preto. Ele falou, você vai para Ribeirão Preto, que é a cidade do café. Você vai ganhar muito dinheiro lá. Ele chegou a Ribeirão pela fama, porque Ribeirão Preto talvez fosse a cidade mais rica do país, tirando, não era maior, já tinha São Paulo, Rio, mas por causa do café, era a cidade mais rica do país. Tinha o teatro, que vinha as companhias de teatro que vinham São Paulo, Buenos Aires, Ribeirão Preto, era o roteiro, entendeu? E era uma cidade muito rica por causa do café. E de fato o doutor Júlio veio, e como ele era muito bom médico, mesmo ele tinha se formado na Itália com o maior dos votos, ele veio para cá e começou a clinicar. Chegou aqui, ele clinicou vários anos, tudo, e viu que aqui a economia principal era café. Ele começou a entender sobre o café, a produção de café. Ele se casou com a dona Zica, a mulher dele, dona Maria da Conceição Junqueira Galo, era conhecida como Dona Zica. A família dela tinha propriedades de café, tudo. Mas ele não mexeu com as coisas dela. Ele comprou 2 propriedades de café aqui e começou também a ser produtor de café, além de exercer a medicina. Mas eles iam todos os anos para a Europa,
porque ele não deixou o vínculo italiano, entendeu? Ele era muito apegado. Meu pai me falava que meu avô não era um grande produtor de café, mas como ele era uma pessoa muito inteligente, ele entendia do mercado de café, da comercialização de café. Então comprava café na Bolsa de Nova York, sabia segurar para ter a hora oportuna de vender tudo. Se interessou por fazendas também, começou a comprar fazendas, entendeu? Tomava conta também das fazendas da mulher. O doutor Júlio, esse é um primo que era advogado também, esse é o tio Ernesto que era médico, esse é o tio Vitório, que era advogado, e esse é o tio Ângelo, que era juiz. Aqui meu pai, minha mãe, minha tia Lina. Ernesto Galo, irmão de Júlio, veio depois, direto para Ribeirão Preto. Porque lá não tinha muito futuro. E ele já tinha um irmão aqui no Brasil. Então ele resolveu vir. Eu sou filha da Antonieta Galo Cunha, que é filha do Ernesto Galo. Bom, ele se formou lá, né? Médico. E lá não tinha muito futuro, porque devia ter um monte de médico, né? Era uma família grande, uma família muito interessante para a época, porque todos tinham uma graduação. Um era desembargador, outro advogado, outro padre e 2 médicos. E o tio Júlio eram os mais velhos. E o vovô era o último dos homens. Meu nome é Ernesto Galo Neto. O vovô Galo, a gente chamava ele assim, Ernesto Galo. Casou-se com a Joana, com a minha avó Joana Meli, e eles tiveram 3 filhos, 2 filhas e um filho. A tia Ângela, casada com o tio Humberto Simeone, a tia Antonieta, casada com o tio Jair Cunha, e o meu pai, que era o caçula, é o único homem, e ele queria, porque queria ter um filho homem, né? Ele conseguiu, é o Ângelo Genaro Galo, que também era médico. Essa história de filho homem para seguir o nome da família é muito presente nos núcleos italianos. Não, a tradição italiana é você pôr a criança receber o nome do avô. Então o pai põe no filho o nome do avô, do pai dele, né? Essa que é a tradição da família. Chamo Júlio Galo, eu tenho o nome do meu avô. O meu filho chama-se Gabriel, que é o nome do meu pai. E assim espero que continue. Né? Esse lance de filhos homens, para ele era muito importante. E eu lembro que uma vez nós fomos para a fazenda dessa minha tia Ângela. Quando eu casei, ele não chegou a ver meus filhos, porque ele já tinha falecido. Quem falava sobre os filhos homens, que era uma alegria cada um que nascia, era o filho dele, Ângelo, que falava, ai, que sorte que você tem de ter só homens, porque para ele, isso é uma coisa que meu avô passou para ele, e eu tenho isso, engraçado, eu sinto um pouco disso. É importante, principalmente por seguir o nome, o ramo familiar, ter o galo, era sempre uma coisa engraçada. O italiano, de maneira geral, ele tem essa vontade do nome, de seguir o nome da família. E o meu pai foi o terceiro e o único homem. Quando eu nasci, eu sou o filho mais velho. Meu pai também era médico. E ele, quando minha mãe foi dar à luz, ele ligou, de madrugada, ligou para o meu avô. E eu lembro dessa história, assim, meu pai me contava, meu avô falava assim, na verdade ele estava, acho que no último ano de medicina, quase formando. Ele falou assim, olha, veja direitinho se é homem mesmo, se os seus amigos não puseram massinha aí para brincar com você. Então eles tinham muito, e diz que ele ficou muito emocionado quando o meu pai colocou o meu nome de Ernesto. Ele queria ter um filho homem, e a primeira foi uma mulher, que foi a Ângela, e depois foi a Antonieta, que é minha mãe. Quando ela nasceu, ele nem chegou aí no quarto para vê-la, porque era parteira,
Ele só perguntou o que era, a parteira falou uma mulher, ele falou fêmea e bruta, porque ele queria um homem. Fala, minha avó, que ele mandou vir buscar um livro na Itália, em que um amigo fazia experiências com animais para ter um filho homem. E ele teve o homem, e foi o Ângelo. E aí o Ângelo ficava pelado para todas as visitas verem, para mostrar que ele era macho, ele fazia xixi na cara de todo mundo, era lindo aquilo. É uma coisa engraçada. Quando o Ângelo nasceu, meu pai acho que deu uma festa. Que ele tinha muito xodó com italiano, tem muito com filho homem, né? A paisagem do quadro retrata a vila onde a família morou na Itália. O vaso de Murano e o conjunto de latas sobre a mesa são lembranças do país onde Gabriel Galo nasceu em uma das viagens dos pais. O primeiro filho nasceu lá, Genaro. Depois 4 filhos nasceram aqui, filhas. Depois nasceu mais uma lá e depois o Gabriel, o último. Nasceu lá por acaso, num desses passeios dele que eles foram para lá. Então ficaram 6 filhos lá. A minha avó, que era junqueira de Ribeirão Preto, morou 28 anos lá. Meu pai não chega a ser um imigrante, ele nasceu lá, mas ele vinha de férias para o Brasil. E depois ele acabou estudando lá medicina e voltou para o Brasil. Antes de começar a guerra, faleceram os avós, o sogro e a sogra do meu avô, os junqueiros pais da minha avó. E ele veio para cá, eles morreram com pouca diferença um do outro. E meu avô veio sozinho para cá para resolver a parte burocrática de inventário, essas coisas. Bom, começou a demorar mais do que ele pensava. E saiu a guerra nisso aí. E a Itália era contra o Brasil. Então, como é que ficou? Olha a situação que ficou. Meu avô que era italiano, ficou sozinho no Brasil, não podia voltar para lá, e a família ficou na Itália. Então, meu pai ficou, acho que 6 anos sem ver o pai, dos 15 ao 21. E lá ele estava estudando medicina, no 3º ano. Aí ele largou a medicina para vir para cá, porque meu sogro não estava bem de saúde. Aí ele veio para cá, não quis mais voltar, gostou muito daqui e ficou tomando conta das fazendas. A guerra interferiu também na vida de Ernesto. Ele era médico e recém-formado logo depois da guerra. E ele então veio embora, porque a situação lá estava complicada. Deixou muitos irmãos e eu estava me lembrando agora mesmo de uma história que ele contava e eu fiquei muito impressionada, que quando ele se despediu no navio, ele chorou muito e rasgou um lenço. Eu não sabia disso, que ele chorou tanto que ele falou que o lenço acabou, de tanto que ele chorou. De tão forte que foi, que ele sabia que ele não ia voltar para lá. Nunca mais ele voltou para a Itália. Ele teve oportunidade quando já mais velho e ele então não quis. Ele tinha muita vontade de voltar. Só que eu acho que quando teve a oportunidade dele voltar para a Itália, ele falou que ele não queria ir mais porque os irmãos dele já tinham morrido todos, principalmente o Ângelo, que era o irmão que ele adorava. Ele disse que ele não encontraria mais muitos amigos e família, então ele não quis voltar. Ele nunca voltou, mas seus descendentes foram para a Itália curiosos em conhecer uma praça em especial. Conheci, ele já tinha morrido, eu fui com a minha avó, com a mulher dele, que nós vimos a casa que ele morava e ele falava de uma praça. Ele sempre falava pra gente da Piazza São Marco, Piazza São Marco. Meu pai que construiu um edifício aqui na Tibiriçá, que ele quis pôr o nome de São Marcos. Aí a gente falou, mas por que São Marcos? Porque era o nome da praça, que ia em frente à casa dele. Quando nós chegamos na casa dele,
que nós vimos a praça devia ter assim uns 8x10, uma coisa assim, era bem pequena a praça. A gente falava, meu Deus, vô, sabe, porque ele falava com os olhos dele que tinha nascido lá e tudo mais, né? Super pequena e tinha uma fontezinha no meio, para passar um caminhão era uma dificuldade, mas era a Praça São Marcos, que para ele era a coisa mais importante. E aí ele morou a vida toda nesse edifício até ele morrer. O edifício São Marcos foi para o imigrante Ernesto Galo um pedacinho da Itália no Brasil. Quando meu avô faleceu. Meu avô faleceu em 70, eu tinha 5 anos de idade. Mas eu lembro dele, eu tenho uma passagem dele assim, nós morávamos aqui, ele morava na verdade aqui na Tibiriçá, né, no São Marcos, e tinha uma varanda grande no apartamento dele lá, ele sentado numa cadeira de balanço, e eu e meus primos, Humbertinho, Pedro, aquela molecada toda fazendo uma bagunça e tal. Ele já devia estar cansado da idade, né? Ele levanta e briga com a gente, grita com a gente. Ele falava um italiano carregado, né? Então eu lembro muito dessa cena, assim, uma cena que me marcou. Gabriel Galo, segunda geração da família em terras brasileiras, voltou muitas vezes à Itália, em especial porque herdou uma propriedade de seu pai que é quase como um museu da família, onde as histórias se renovam a cada geração. A casa na praia fazia parte das famílias lá que eram fazendeiros, todos tinham uma casa na praia, que é 8 quilômetros. No Mediterrâneo, que é lindo, né? Essa propriedade que o pai dele tinha, que era de todos os irmãos, depois ele comprou a parte de todos os irmãos e ficou dono na Itália, dono único da propriedade que era do pai, que ele ajudou a salvar. Ele fez isso também. Ele ficou 30 anos sem ir na Itália. E a primeira vez que ele voltou, fui eu, mamãe e ele. Eu vou quase todo ano para a Itália também. É difícil o ano que eu não vou. Quase todo ano eu vou. E a gente queria parar em Nápoles, a cidade que ele foi criado, e ele não quis. Ele falou, ele não teve coragem, nunca mais ele voltou a Nápoles. Eu sinto saudade de tudo, porque ele era muito alegre, ele era brincalhão, gostava de cantar, ele era bem assim, napoletano, bem italiano, sabe? Adorava a ópera, cantava ópera. Muito culto, cultíssimo, cultíssimo. Gostava de música, gostava de história do mundo, falava latim correntemente, era uma pessoa cultíssima. Eu herdei os hábitos alimentares que ele tinha, eu também na minha casa, não tem todo dia, mas 2 vezes por semana, fora essa sexta-feira, tem que ter macarrão em casa. Ele me deixou muita coisa, eu acho. Me deixou muita coisa. Ele mostrou pra gente o que é a bondade. Meu pai era uma pessoa assim, diferenciada. Meu pai era como se diz o italiano, ele era o gentiluomo. Ele era a pessoa que tratava todo mundo bem, a pessoa assim agradável, muito inteligente. Ele era uma pessoa assim, sempre para tomar uma decisão, ele trocava de lugar com o outro. Ele ficou 30 anos sem ir, mas depois que ele voltou aí, ele aproveitou muito bem a terra dele. É de 46, quando ele chegou no Brasil. Essa aqui é o casamento meu e do Gabriel, em 52. Essa aqui nós lá na praia, ó. Essa fotografia é bonita. A Paula, a Marta, o Marcos, a Renata e o Adelino. É mamãe e papai. Minha mãe também contava casos da lua de mel dela, que ela foi conhecê-los na lua de mel dela. E estava de trem indo para
para Licuzate e começou a conversar com um senhor do lado e ela falando que era brasileira, porque o pai era italiano, que ela estava super agitada de conhecer a família, lá. E aí ele falou, que família é? Galo, quem é seu pai? Ernesto Galo. E ele era o tio Ângelo, que era irmão do meu avô. Eu acho que tem um pouco disso, essa coisa dele, de querer todo mundo perto sempre, de tudo que acontecia numa família italiana, todo mundo tinha que participar. Tinha a história de que ele falou um dia para a vovó que era para ela fazer macarrão todo dia, que ele queria comer macarrão todo dia. Ela disse, então tá, eu vou fazer. Você vai se cansar de comer, mas eu vou fazer. E aí depois ela contou que ela se cansou de fazer e ele não se cansou de comer. A comida eu acho uma coisa que pega muito. O jeito que a gente faz as coisas, aprendemos com eles, né? Não exatamente com o meu avô, mas com a minha avó, porque ele queria comer do jeito e a minha avó teve que aprender, né? O tempo todo alguém manda, mas você é italiano, mas você é muito barulhento, o jeito de falar, né? A gente fala com as mãos, fala alto, às vezes tá falando no telefone, alto. Até ontem mesmo, hoje pela manhã, eu estava falando ao celular, a minha esposa estava na minha sala, lá na empresa, a minha esposa perto de mim falou assim, fala baixo, não dá, eu sou italiano, eu não consigo. Ele esqueceu o italiano e não aprendeu o português. A gente fala que ele esqueceu o italiano, porque mentira, né? Não esqueceu. Mas ele falava bem com sotaque, ele não aprendeu português de jeito nenhum. Papai era muito agarrado com a gente, ele era muito amoroso. E me lembro que ele dormia depois do almoço, ele punha pijama, trabalhava na parte da manhã, voltava, almoçava, punha pijama e aí deitava e pedia que as filhas e netos ficassem em volta assim na cama dele conversando, para ele poder dar uma cochilada, ele queria ouvir as histórias. Meu pai era um típico italiano, barulhento, amoroso, tinha um coração maior do que ele. Meu pai é médico, foi médico durante 30 anos aqui no Hospital das Clínicas. Era uma família realmente assim, que tinha vida, sabe? Uma coisa, italiano é incrível.